Olá, hoje nós vamos falar sobre o Pinhal de Leiria, né? Leiria é uma cidade ali no centro de Portugal e aí nós vamos discorrer um pouco sobre a importância desse pinhal, por que ele foi plantado e qual foi a consequência disso tudo. Mas hoje, antes de começar o programa, eu queria falar, enfim, nós estamos aqui num novo cenário, nós nos mudamos, enfim, foi uma dificuldade aqui em Braga para conseguir um apartamento, então uma dificuldade. E a nossa amiga Márcia Medeiros, lá da Realma, ela foi muito gentil, nos deu toda a assessoria, nos indicou aqui o apartamento, enfim, foi de uma gentileza ímpar. Nosso agradecimento à Márcia e ao Helder da Realma, realma.pt. Então, quem tiver interessado aqui em Braga, estiver procurando apartamento para comprar ou para arrendar, fica aí a sugestão. E sobre o Pinhal de Leiria, de onde surge a ideia disso, de falar sobre isso? Eu tenho um tio, Raulino, que mora em Lima, no Peru. E ele, enfim, ele está sempre assistindo nossos vídeos aqui. E ele, no último vídeo, enfim, conversando, ele falou: Guilherme, você já falou sobre Leiria, por que não fala? Em 1960, na comemoração, na celebração dos 400 anos da morte, dos 500 anos da morte do Infante Dom Henrique, o navegador, que foi em 1460, ele veio com o colégio, ele estudava no colégio militar, e eles vieram a Portugal. Enfim, correram Portugal de norte a sul e visitaram o Pinhal de Leiria e deu a sugestão. E eu falei, poxa, tá aí, é uma excelente ideia. Eu vou falar, no próximo programa eu vou falar sobre o Pinhal de Leiria. Então vamos lá. O que é o Pinhal de Leiria? Isso é uma grande mata. Pinhal de uma plantação de pinheiros, pinheiro bravo, que existe na região de Leiria. Por que isso foi plantado? Ali tem tá perto do oceano e ali foz do Rio Lis, e aí tem dunas. E essas dunas estavam avançando. Elas iam cobrindo, atacando as plantações. O rei, o Afonso III, isso a gente está falando no século XIII. O Afonso III, ele decide começar a plantar. Tem historiadores que dizem que foi o irmão dele, o Sancho II, de quem nós já falamos quando a gente falou sobre Silorico da Beira. Eu até falei da disputa da guerra civil que houve entre o Sancho II e o Afonso III. E o Afonso III começou, ou ele ou o irmão, teriam começado a plantar. Mas, de fato, o grande incentivador foi o Diniz. Dom Diniz, que é conhecido como o Lavrador, que é o grande incentivador. Aliás, o Dom Diniz é um rei espetacular. Ele não só teve essa importância de ser o lavrador, de aumentar a área agricultável, como faz a Universidade de Coimbra. Ele era um rei que sabia ler e escrever, que isso era uma novidade, né? Foi um dos grandes incentivadores da língua portuguesa. Muito bem. O Pinhal de Leiria, ele é plantado, incentivado em demasia pelo Diniz. Isso estamos falando já estamos aí no século XIV, início de 1300. E qual é a importância disso, do pinhal? Bom, além de deter as dunas, o pinhal vai fornecer toda a madeira para as grandes navegações. Portugal só conseguiu fazer as navegações, que começam lá no século XV, por conta da madeira do pinhal. Quer dizer, se o Afonso III ou o Sancho II e o Diniz não tivessem feito todo aquele pinhal, toda aquela plantação, Portugal não teria madeira para construir as suas caravelas. Do pinhal ele fornecia, além da madeira, um subproduto chamado peixe, que era uma espécie de piche, que foi fundamental também na construção dos navios. Ou seja, toda a indústria naval nascente portuguesa surge em função do pinhal. Então isso a gente já vê, que é óbvio que não acredito que lá o Afonso III ou o Diniz tenham plantado isso pensando, daqui a 100 anos vai ser importante para a navegação. Não, era até uma preocupação ecológica, né? Preciso plantar aqui o pinhal para deter o avanço das dunas, o avanço do areal.
mas que foi importante para a indústria naval portuguesa. Então, toda a navegação... E Portugal, você vê como isso é importante, porque Portugal, que estava espremido, está ainda espremido entre a Espanha e o Oceano Atlântico, só tinha condições de crescer pelo oceano. Se não houvesse o Pinhal, Portugal não poderia construir os navios e, portanto, não teria como se expandir. Provavelmente, Portugal, se não houvesse o Pinhal, teria sido absorvido pelo reino de Castela, de Leão e da Espanha, porque como é que Portugal iria sobreviver? A visão que o Diniz teve de plantar o Pinhal foi fundamental para Portugal. E isso, o que acontecia? Toda vez que se cortava uma árvore, tinha que plantar outra. Então, esse Pinhal, ele era o grande pulmão verde. Infelizmente, em 2017, nos grandes incêndios que Portugal teve, 80% do Pinhal foi destruído, foi consumido pelo fogo, né? Parece que, enfim, tá sendo replantado, mas ainda há uma série de problemas a serem resolvidos em relação a isso. Quer dizer, Portugal precisa, de fato, replantar todo esse Pinhal porque ele tem essa importância hoje de ser não só o pulmão, como deter o areal, enfim, e tem toda hoje em dia essa preocupação ecológica. Aí é só isso que tem Leiria? Não, claro que não. Leiria é uma cidade muito boa. O castelo de Leiria, que tem ocupação, enfim, antiquíssima, né? Ele teve ocupação dos celtas, enfim, castro, ali era um castro, e foi sendo ocupada sucessivamente pelos povos que ali habitavam, pelos suevos, pelos visigodos, pelos muçulmanos, importantes na Reconquista. Depois, Afonso Henriques, quando conquista Leiria, serve de apoio para conquistar Lisboa em 1147. Enfim, o castelo foi de fundamental importância na consolidação do Estado português. E essa de Queiroz passou por lá. Ele foi presidente da Câmara e foi lá que ele escreveu O Crime do Padre Amaro, né? Eu acho que visitar Leiria tem toda uma série de atrativos, mas eu indicaria o Pinhal, eu indicaria o castelo e visitar todo esse ambiente em que viveu essa de Queiroz, tá? Então esse é o nosso programa de hoje, foi sobre esse grande Pinhal que foi fundamental nas grandes navegações de Portugal. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, deixe o seu like e mande perguntas, enfim, então o pessoal está sempre mandando perguntas e a gente vai respondendo a todas, tá? Não deixe de curtir.